Olá, amigos. Muito boa tarde ou muito boa noite, dependendo de onde vocês estejam. Sejam bem-vindos aqui, os amigos que nos prestigiam com as suas presenças na sala Luiz Tomás. E hoje vamos tratar aqui do quinto item da síntese dos princípios racionalistas cristãos, que é estender seu auxílio a quem dele necessitar, quando os meios e a oportunidade o permitirem, mas não contribuir para sustentar a ociosidade e os vícios de quem quer que seja. Bem, esta frase muito feliz foi escrita por Luís de Matos. E Luís de Matos é, como todos sabem, o autor do livro Racionalismo Cristão, que contém a síntese dos princípios racionalistas cristãos. Bem, e por que eu estou falando sobre isso? Porque Luís de Matos também é autor desta célebre frase, ou que é o início da orientação do mestre aconselha, que diz: quando sentirem o ânimo fraquejar, quando perceberem que a vontade se abate e o desânimo tenta envolvê-los, elevem o pensamento, desprendam-se de tudo que possa perturbá-los e procurem dentro de si mesmos a serenidade, a paz e a conformação de que carecem para enfrentar e suportar as vicissitudes da vida. Como eu disse, essa frase, que na verdade é o início da magnífica orientação de Luís de Matos, o mestre, denominado mestre aconselha, nós poderíamos colocar estas duas frases lado a lado e emoldurá-las em ouro, porque se nós seguirmos estas duas orientações, tenho certeza, nós superaremos todos os nossos problemas. Bom, mas como agora a gente está sem imagem aí, estamos mostrando a melhor imagem, que é a de Luís de Matos, eu vou dar um spoiler a vocês. Por quê? Porque eu penso que para que possamos cumprir, vou voltar aqui, esta máxima da síntese, que é estender o nosso auxílio a quem dele necessitar, que meios e oportunidades são essas? Sempre me veio à mente, a vida toda, de que o melhor meio que a gente pode oferecer para estender o nosso auxílio aos nossos semelhantes é dando-lhe dignidade. E como a gente dá dignidade às pessoas? Através do trabalho. Então, aqueles que empreendem, aqueles que se esforçam para gerar empregos, para gerar atividades laborais humanas, estão cumprindo este item da síntese dos princípios racionalistas cristãos. E aí, então, eu volto aqui para o spoiler, como eu disse a vocês, revelar a vocês aqui um trechinho do novo RC 46 que está sendo escrito. E exatamente um capítulo que se chamará Trabalho. Não vou dar o nome do capítulo todo, porque ele é maior que isso. E esse trechinho que eu trouxe aqui, exatamente linka para nós o quinto item da síntese com o que nós acabamos de falar, trabalho. Ser favorável ao trabalho honesto e produtivo é reconhecer seu lado construtivo e moralizador. É ser exemplar na sua realização e solidário na sua distribuição ao contribuir com sua parte e habilidade em favor do bem comum. Logo, nada mais errado do que achar o trabalho uma forma de exploração humana ou explicá-lo segundo critérios puramente materialistas. Sem dúvida, a história mostra equívocos e distorções acerca da função do trabalho como instrumento de dignidade. Portanto, aí está um trechinho, um spoiler, como eu disse aqui, do livro RC 46. Não me perguntem quando será lançado, porque eu não vou falar. Bom,
então vamos aqui ao primeiro item que nós chamamos de introdução, onde nós extraímos 3 tópicos: autêntica filosofia, as inúmeras incompreensões e que farol é esse a iluminar. Bom, o pessoal presente aqui já está estudando o tema, né, com o livrete, que poderá ser logo mais disponibilizado a vocês através do WhatsApp, um livrete em PDF que a gente pode mandar para vocês, agora não, daqui a pouco, logo depois de terminarmos aqui e prepararmos o PDF, coisa rápida, 10 dias, brincadeira, é rapidinho, a gente manda para vocês, se vocês solicitarem, através do WhatsApp, mais 55 21 99722 7845. Outra coisa que eu queria dizer a vocês, que nós temos o chat do Facebook, temos o chat do YouTube, e vocês podem interagir conosco. Foi até interessante no grupo de estudos de outubro, que uma pessoa que estava sentada bem ali onde o Jefferson está, mandou uma mensagem para a gente, um comentário, né? E quando o Iate leu, falando o nome da pessoa, eu olhei para ele e falei, ué, foi engraçado. Bom, o pessoal está acompanhando aqui, que bom. Bom, vamos lá. Então, os 3 tópicos aqui. Estender seu auxílio a quem dele necessitar, quando os meios e a oportunidade o permitirem, mas não contribuir para sustentar a ociosidade e os vícios de quem quer que seja, constitui esta autêntica filosofia de vida para a pessoa espiritualmente esclarecida. E quais são as incompreensões, né? Perante as inúmeras incompreensões que envolvem esse tema auxílio ao próximo, ou seja, da ajuda de quem necessita, este nosso encontro, no qual nós vamos analisar aqui este 5º item da síntese dos princípios racionalistas cristãos, escrito pelo mestre Luiz de Matos, relacionados, inclusive, na última edição do livro Racionalismo Cristão, que nós estamos aqui a examinar com minúcia nesta sequência de reuniões de estudos presenciais e, simultaneamente, à distância aqui em âmbito mundial, promovido pela nossa sede, a sede mundial do Racionalismo Cristão, através do nosso canal no YouTube, através da nossa página no Facebook e também através do Twitter. Bom, e representa um verdadeiro farol a iluminar esses estudos, representam um verdadeiro farol a iluminar as distorções e a mostrar o sentido e os limites da ajuda e do amparo. Sim, à medida que nós refletimos sobre este 5º item da síntese, nós entendemos, então, quais são, primeiro, qual é o sentido de ajudar as pessoas. É a questão espiritual, é um dever espiritual. E a gente vai falar isso mais à frente. E também sabermos quais são os nossos limites, até onde a gente deve ir, e não sustentar ociosidade, sustentar vícios de quem quer que seja. Então, seriam esses 3 pontos que a gente quer aqui destacar nesse slide 5.1. Já no slide 5.2, a gente tem este alerta importante, né? É o cuidado com a manipulação psicológica, foco nos problemas e, muitas vezes, o desleal recurso. Bom, até aqui, nenhuma dúvida, né? Eu pergunto só para dar tempo de eu tomar água, viu, gente? Sobre esses 3 pontos que nós extraímos aqui, desse alerta importante,
a manipulação psicológica, o foco dos problemas e o desleal recurso, a gente pode dizer o seguinte, que cabe ressaltar de início que a influência de eventual manipulação por parte de quem precisa de ajuda não representa um legítimo apelo à generosidade e à solidariedade de quem quer que seja. Vitimizar-se de forma estudada e interesseira representa desleal recurso para sensibilizar pessoas desprevenidas e crédulas que, com a maior boa vontade, estendem a mão ao próximo, imaginando auxiliá-lo. Tal atitude estimula inconscientemente a preguiça, o vício e a resistência ao trabalho. Yatsen, põe para gravar. Grava e transmite. Vê se ele deixa. Ok. Então tá bom. Bom, então, isso aí a gente fez questão já no segundo slide de fazer esses alertas, porque isso, infelizmente, existe e muito. Então, fica esse alerta. Já no 5.3, nós vamos ver aí a questão da instrumentalização do atributo espiritual da sensibilidade. Aí já entramos nas vantagens, podemos assim dizer, da gente ajudar as pessoas. Primeiro, a questão da própria sensibilidade está ligada à sensibilidade humana, não tenho dúvida disso, né? Existem danos imprevisíveis e temos que ter cautela. Bom, o que a gente pode trazer aqui dessa instrumentalização do atributo espiritual da sensibilidade? Servir-se da sensibilidade humana não representa um problema abstrato ou teórico, mas uma realidade para alcançar determinado objetivo, que pode causar, do ponto de vista espiritual e material, danos imprevisíveis, tanto a quem ajuda sem critério, quanto a quem pede sem limites, além de atingir a sociedade como um todo, porque ela sofre as consequências do estímulo à ociosidade e do doentio enaltecimento de uma solidariedade sem qualquer resultado objetivo, motivadoras de enfraquecimento espiritual e dependência material. Sabe aquela pessoa que pede ajuda e, quando se lhe dá a mão, quer logo o braço e o corpo inteiro? Vocês conhecem alguém assim? Pois é, ter cautela ao lidar com esse tipo de pedinte é de fundamental importância. Gente, nós não estamos dizendo que não é para ajudar, não. A gente só está querendo alertar, e por isso é que nós chamamos de instrumentalização do atributo espiritual da sensibilidade. Porque as pessoas se servirem da sensibilidade humana, que, como se sabe, como nós dissemos aqui, não é um problema abstrato ou teórico, mas uma realidade, né, para se alcançar determinado objetivo, pode causar danos seríssimos. Inclusive, não só a quem recebe o pedido, como também a quem se utiliza desse expediente para atingir, né, para solicitar, para pedir as coisas às pessoas. Então, como nós dissemos aqui, são motivadoras mesmo de enfraquecimento espiritual e dependência material. O que significa isso? Vicia. A pessoa, quando ela apela para esse expediente, ela pode se viciar. Quem que está atrás do vício? O que está na base do vício? O que o racionalismo cristão fala?
assistência astral. Né? Então, vejam aonde a gente chegou aqui. Né? O vício, a pessoa que você dá o prato e ela quer a mesa toda, né? Como a gente diz aqui, né? Você dá o braço, ela quer o corpo inteiro, pode estar significando, pelo vício que a pessoa se deixou levar nessa situação, para a perturbação psíquica. Está muito forte? Bom, mas tem o esclarecimento espiritual. Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário sobre o que a gente já falou? Ficou dúvida? Se ficar dúvida, gente, para que a gente volta, tá bom? Bom, nesse tópico esclarecimento espiritual, a gente destacou aqui profundas mudanças, realidade da vida e limites éticos e racionais. Bom, o que é isso? O esclarecimento espiritual, todo mundo sabe, ele promove profundas mudanças comportamentais. Isso é inegável. Razão pela qual o racionalismo cristão estimula o tempo todo a nós nos voltarmos para o esclarecimento espiritual. Nós ampliarmos o nosso conhecimento sobre a espiritualidade. E a pessoa espiritualmente esclarecida, ela, por interpretar a realidade da vida de maneira mais abrangente, aí está a realidade da vida, né? De maneira mais abrangente e profunda, ela vê o semelhante como uma extensão de si mesma, sentindo-se motivada a ajudá-lo sempre que necessário. Então, vejo que na raiz está o esclarecimento espiritual, que faz com que a pessoa esclarecida, autenticamente esclarecida, ela veja o seu semelhante como uma extensão dele mesmo, né? E isso motiva a pessoa a querer ajudar, então, os seus semelhantes. Todavia, sempre tem uma todavia, né? O esclarecimento espiritual, ele impõe limites éticos e racionais às nossas ações, às ações humanas, que se revelam na solidariedade e no desprendimento, mas jamais no estímulo à ociosidade e à exploração da boa-fé. Ou seja, a pessoa esclarecida, ela se revela sempre solidária, ela se revela sempre desprendida, ela não quer acumular riqueza por acumular, não vendo sentido naquela atitude que não seja para ajudar os seus semelhantes. Falamos lá no início, né, de promover-se a dignidade das pessoas. Se a pessoa tem recursos, tem uma ideia na cabeça, ela empreende, ela cria empregos e ela gera dignidade às pessoas. Agora, isso está, então, aí revelada a questão do esclarecimento espiritual, promovendo o desprendimento, mas, ao mesmo tempo, a solidariedade. Porém, jamais deve estimular a boa-fé no sentido de ser explorada. Jamais deve se permitir que a boa-fé dessas pessoas, ou essas pessoas não devem se permitir que sua boa-fé seja explorada. Como é que a gente faz isso? Vamos caminhar um pouquinho mais para frente, que a gente vai desdobrando. Então, como é que a gente evita de sermos explorados em nossa boa-fé, se tivermos a capacidade de ampliarmos o nosso esclarecimento espiritual. Bom, e aí nós temos, então, a vontade de ajudar, que é inata
no ser humano, desde que ele, como dissemos, se esclareça. E neste tópico, nós, da vontade de ajudar, o item 5.5, nós vamos falar da forma discreta de se fazer, da convicção na espiritualidade e os fortes de espírito. Eu já faço aqui uma ressalva do meu ponto de vista. Eu acho que todos, indistintamente, todos os seres humanos são fortes de espírito. O que, às vezes, falta é autoconfiança. E a autoconfiança, quando ela é estremecida, aí a pessoa pode se deixar enfraquecer e o restante todo vocês conhecem. Bom, mas ao meditar sobre o valor espiritual da vontade de ajudar de forma discreta a quem realmente precisa, sem diminuir sua dignidade e respeitando sua maneira de ser, o ser humano reforça em si mesmo a convicção de como é bom ser útil ao semelhante. Por que a gente está trazendo esse ponto aqui, esse texto, esse assunto do ajudar de forma discreta? Porque a gente passou por uma experiência de vida, Iraci e eu, que nos fez pensar muito sobre determinadas atitudes de certos grupos que nos convidavam a participar de jantares muito agradáveis, musicados ou musicados e com dança, etc., para se arrecadar fundos para asilos. E a gente ia na boa fé de ajudar os asilos. Mas também aí entra a cautela. A nossa cautela fez com que a gente pesquisasse qual era o resultado que era entregue ao asilo por aquela instituição que promovia os agradáveis jantares. E numa conta muito rápida, eu vi que não chegava a 5% do que era arrecadado ali. Ou do que nós gastávamos. Todos nós gastávamos com aqueles jantares de 500 pessoas. Né? Então, fazia sentido isso? Né? Quer dizer, era uma ajuda bombástica, entre aspas, né? Enaltecida nos meios de comunicação da pequena cidade que a gente morava, e mora ainda, né, de vez em quando, e o resultado que chegava aos que precisavam era pífio. Então, nós dissemos, nós não vamos mais, não criticamos, não dissemos qualquer coisa até para as pessoas, mas pura e simplesmente nós nos negamos a continuar participando desse tipo de coisa. Bom, e aí isso nos ocorreu, por isso que a gente trouxe para cá. Sentimentos como a empatia, o afeto, a solidariedade não podem, de forma alguma, ser sustentados por uma pessoa que não tem convicção na espiritualidade. Gente, a espiritualidade, ela se desdobra. Às vezes as pessoas me perguntam, né? O que é a espiritualidade? Eu digo, bom, a primeira coisa não é acreditar ser um espírito, isso aí é óbvio, né? Mas a espiritualidade, ela nos conduz, ela nos liga a atitudes, né? Então, a gente mencionou aqui, até porque estamos tratando do tema do quinto item, né, de auxiliar as pessoas, de ajudar as pessoas, mas
a espiritualidade nos liga a esses comportamentos: empatia, afeto, renúncia e solidariedade. Podíamos falar mais? Claro que sim. Se a gente tivesse outros temas aqui, a gente poderia desdobrar. Por isso, esses sentimentos, solidariedade, vou repetir, empatia, afeto, renúncia, esses sentimentos nunca são cultivados pelos medrosos, pelos tímidos, indecisos, visto que são qualidades dos fortes de espírito, que se realizam e se completam na prática constante e desinteressada, ou seja, podem ser fortes de espírito se não forem indecisos, não forem medrosos, né, e desinteressado de praticar o bem. São fortes de espírito. E a amizade? O que a gente pode falar da amizade? Bom, em primeiro lugar, que ela tem a sua dimensão espiritual. Ela envolve a verdade e a percepção de sua dimensão espiritual. Sim, a amizade, ela tem essencialmente uma dimensão espiritual. Este é o que nós estamos buscando afirmar. A amizade circunscrita a uma análise estritamente sociológica, ou seja, do ponto de vista da sociologia, ela não permite, não estou criticando ninguém aqui não, hein? Só estou trazendo aqui a nossa realidade. Não permite, né, a amizade circunscrita, fechada dentro de uma análise estritamente da sociologia, ela não permite o reconhecimento da amplitude de sua relevância, nem da responsabilidade, lealdade e generosidade com que deve ser exercida. Sem esses valores de natureza transcendente, de natureza espiritual, a pessoa dificilmente conseguirá conquistar o respeito e a confiança da família, do amigo, da amiga e da sociedade. E jamais, jamais se sensibilizará com o elevado sentimento de paz que transborda da certeza de ter mudado positivamente a vida de alguém. Então, não sei se vocês concordam, mas o sentimento que a gente de paz está estreitamente relacionado quando a gente sente a consciência tranquila do dever cumprido. E no caso, quando a gente se propõe a ajudar uma pessoa, um amigo, uma amiga, enfim, quem dele, do nosso auxílio, necessitar, essa paz de consciência virá exatamente da consciência que nós temos de ter conseguido mudar positivamente a vida de alguém. Bom, está muito profundo aí a amizade? Acho que não, né? Bom, então, já que vocês concordaram, ninguém falou nada, vamos aos estímulos indescritíveis e fortalecedores. Primeiro, destacamos aqui o poder pessoal. Vamos falar sobre iniciativas vazias também e vamos falar sobre estímulos fortalecedores que nos revelam ser indescritíveis. Espero que vocês concordem. Não se iludam as pessoas apegadas à matéria e cativas da vaidade, que buscam unicamente a posse de bens a qualquer preço e o poder pessoal
ilimitado. A indiferença quanto às necessidades dos semelhantes se enraiza de tal forma na mente dos egoístas e ambiciosos que todos os gestos se tornam inúteis, seus projetos condenados ao fracasso, suas iniciativas vazias de significação. Por isso que a gente fala ali em iniciativas vazias. Em sentido contrário, os seres humanos que se dedicam às atividades construtivas da vida e administram racionalmente seu tempo e seus bens, concedendo um ou outro ou ambos aos próximos necessitados de apoio, sentem no âmago os indescritíveis e salutares estímulos fortalecedores proporcionados pelo bem-estar espiritual. Bom, o que é que a gente faz como militantes do racionalismo cristão o tempo todo quando a gente abre as nossas portas? Ou quando a gente atende as pessoas através do nosso WhatsApp, ou quando a gente responde um questionamento, uma dúvida, um pedido de socorro através do nosso Fale Conosco. Exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Ou seja, a gente sente um estímulo indescritível para que a gente continue fazendo isso. Coincidências da vida nós não acreditamos, não é? E ontem à noite tivemos oportunidade de ver um programa televisivo que falava exatamente sobre esse desprendimento de se ajudar as pessoas. E isso foi escrito aqui semana passada, nem sabíamos daquele programa. E quando nós falamos aqui sobre administrar racionalmente o tempo e os bens, ou seja, naquele programa de televisão, ontem, falava sobre as pessoas ajudando as outras com o seu tempo. Inclusive, eu vi uma praça aqui, se não me engano, é da Tijuca, aqui na Tijuca, uma praça que a pessoa coloca uma plaquinha ali na mesa da praça e ela dá aulas, alfabetizou pessoas ali na praça. Então, ela está dedicando o quê? Os seus bens? Não, ela está dedicando o seu tempo. Olha, o que nós fazemos no racionalismo cristão? Quando nós vimos para as reuniões, nós estamos dedicando o nosso tempo. Mas para isso, nós precisamos o quê? Administrar esse tempo. Nós precisamos criar esse tempo, né? Porque o tempo não sobra. Nós é que temos que administrá-lo, né? Para que a gente possa ajudar as pessoas, seja com a nossa concentração, com o nosso pensamento ou com a nossa palavra, né? Nós, racionalistas cristãos, nós confiamos muitíssimo na força do pensamento. Então, nós temos plena consciência de quando estamos reunidos numa casa racionalista cristã, mesmo que não tenha ninguém de público, não nos incomoda. Por quê? Porque nós sabemos que nós estamos dedicando o nosso tempo ali para formar base para que as forças superiores possam agir onde se fizer necessário. E agirão. Então, é a nossa consciência, né, de que nós estamos dedicando o nosso tempo para ajudar as pessoas. Então, isso não tem preço. Agora, já teve alguém, que eu não lembro quem foi, que disse o seguinte: você pode vender o seu tempo, mas você não pode comprar o tempo. Então, muito cuidado na administração do tempo. A gente tem que se organizar, se disciplinar,
A gente ouve isso o tempo todo no racionalismo cristão, né? E eu costumo dizer também o seguinte: eu não peço nada para quem tem muito tempo na vida. Porque quem tem muito tempo, que eu acho que tem muito tempo na vida, porque quem tem muito tempo na vida não faz. Mas quem se organiza, dá um jeito e faz. Arruma tempo e prioriza o que prioridade deva ter e faz aquilo que a gente está pedindo. Por isso que eu peço tanta coisa para vocês aqui, né? Vamos em frente? Para afirmar que estamos ao vivo, são 3 horas, 39 minutos e 35 segundos no horário de Brasília. Eu estou dando a hora por causa do Cuco, gente. Hoje o Cuco está de frente aqui comigo. Então, ele está ali no Fale com o Presidente, ele está o tempo todo no WhatsApp me mandando mensagem. Seu Gilberto, olha o tempo, né? Porque eu quero falar o que as pessoas estão... Eu quero reproduzir o que as pessoas estão falando ali no programa. Eu quero transmitir a opinião delas, né? E ele é todo metódico ali com o tempo. Aí ele fica me passando a mensagem dizendo: olha, a sua crônica tem 5 minutos e 28 segundos. O tema de hoje tem 7 minutos e 47 segundos. A orientação do astral superior de Humberto Rodrigues tem 4 minutos e 38 segundos. Quer dizer, ele fica contando o tempo e somando e dizendo assim: não vai dar tempo. E todo dia dá. Não estou dizendo que eu seja um bom administrador de tempo, não, mas procuro um dia, quem sabe eu aprenda. Procuro me esforçar. Bom, abrangência e magnitude. De vez em quando eu estou terminando o programa, ele tchau, 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 porque não deu mais tempo, né? Bom, mas vamos ampliar aí os nossos horizontes, vamos falar também da grande responsabilidade que é estender o nosso auxílio a quem dele necessitar e, claro, que tenha real proveito. Alguma dúvida até aí? Olha, no chat alguém? Não? Eu costumo dizer o seguinte: ou a gente está sendo muito feliz, né, de explicar muito bem aqui o tema, ou ninguém está entendendo nada do que eu estou falando. Então, eu quero primeiro ficar, com a primeira hipótese, né? Bom, vamos lá. A vida, compreendida na sua abrangência e magnitude, leva os estudiosos da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão a uma constante necessidade de aquisição e transmissão de conhecimentos e vivências, ampliando o horizonte existencial em razão dessa diversidade de experiências e ensinamentos. Concordam com isso? Que a vida, quando nós a compreendemos nessa amplitude e abrangência que o racionalismo cristão nos mostra. Por exemplo, não estamos aqui pela primeira vez e não será a última, muitas vezes, né? Não se iludam. Outra coisa, nada acontece por acaso, mas existem leis, né? Lei de causa e efeito, lei de atração e por aí afora. Então, isso amplia o horizonte para que a gente possa compreender as situações, compreender os problemas e, acima de tudo, compreender o nosso semelhante. Bom, se vocês concordam, com certeza ou com efeito, os racionalistas cristãos que já compreenderam essa realidade e a tornam autêntica por meio de sua conduta, têm uma grande responsabilidade. Está aí a responsabilidade. Ou seja, não é privilégio nós termos esta visão de vida, e sim uma grande responsabilidade.
divulgar o ensinamento de que tudo concorre para o bem de quem bem pensa e bem age. Essa é a grande responsabilidade, viu, amigo? Viu, amiga, que está aí do outro lado da nossa câmera? É a grande responsabilidade que nós temos. Divulgar o ensinamento de que tudo concorre para o bem de quem bem pensa e bem age. E, mais, de que o presente momento, marcado por intensa complexidade nos relacionamentos humanos, pode ser significativo e de real proveito se estenderem seu auxílio a quem dele necessitar, quando os meios e a oportunidade o permitirem. Nós procuramos encaixar aí a frase do Luiz de Matos neste final, exatamente porque faz todo o sentido para a gente esta abrangência do conhecimento da vida e o proveito, né, que ela traz para a gente à medida que nós estendemos de fato o nosso auxílio para quem precisar dele. E muitas pessoas chegam ao racionalismo cristão necessitadas desse auxílio, necessitadas de uma mão amiga, de um abraço de conforto espiritual, de uma palavra, de um acolhimento. Então, é nesse sentido que a gente também viu aí essa abrangência, podemos assim dizer, e a magnitude do conhecimento sobre a espiritualidade. Nós não estamos fazendo favor para ninguém quando essas pessoas aportam às nossas casas ou às nossas mídias. Nós estamos cumprindo um dever. Essa é a visão do racionalista cristão. Bom, mas no 5.9 a gente precisa viver, né, a espiritualidade. E de que forma? Através desses magníficos conceitos que têm aí o seu núcleo fundamental. Vamos ver que núcleo é esse. A solidariedade e o desprendimento afloram naturalmente entre as pessoas que já vislumbraram as inúmeras possibilidades de crescimento e realização proporcionadas pela vivência da espiritualidade. Concordam? Bom, assim, nos incontáveis contextos e lugares em que convivem e desempenham suas tarefas, aquelas espiritualmente esclarecidas transmitem espontaneamente os magníficos conceitos absorvidos, sem os quais suas vidas perderiam o sentido. A verdade é essa. Os atos de irradiar o bem a toda a humanidade e de vivenciar cotidianamente princípios como os defendidos pelo racionalismo cristão, que elevam e dignificam, representam o núcleo fundamental de onde partem as demais ações dos seres humanos espiritualizados. Ou seja, à medida que nós vivenciamos a espiritualidade na sua plenitude, e aqui cabe um comentário que a gente vem fazendo já há bastante tempo, de que tudo que nós fazemos é espiritual. Essa dicotomia que se criou, de que a pessoa vive a vida material e vive a vida espiritual, isso não existe. A vida é espiritual. A nossa experiência
humana é uma experiência espiritual. Tudo que nós fazemos no meio, que é a matéria, que é campo de manifestação da força, no caso espírito, nós, é espiritual. Portanto, solidariedade, desprendimento, são comportamentos espirituais. E eles vão aflorando de forma espontânea, natural, nas pessoas que vão se esclarecendo. E elas vão vislumbrando ali, através desse desprendimento, dessa solidariedade, elas vão vislumbrando inúmeras possibilidades desta vivência da espiritualidade. Né? Então, por isso que a gente finaliza aqui falando sobre esse núcleo fundamental da vivência da espiritualidade, que estão nos atos de irradiar o bem a toda a humanidade e de vivenciar cotidianamente os princípios que o racionalismo cristão nos apresenta, nos propõe, e nós temos que defendê-los. Né? Então, eles elevam esses princípios, quando praticados, elevam a dignidade do ser humano e representam, portanto, nessa elevação, o núcleo fundamental de onde vão partir todas as demais ações dos seres humanos. E não podemos falar de praticar o bem sem falar em generosidade. Dividimos até em 2 slides aí. Tem um pernicioso trampolim aí, que é uma pegadinha. Tem a experiência autêntica. E tem também, a gente pode falar da felicidade coletiva. Vocês estão prestando atenção nas imagens? Fernanda, obrigado aí pela sua ajuda com as imagens. A Fernanda é nossa colaboradora e eu mando os textos para ela, ela fica desesperada porque eu demoro para mandar os textos, assim como o Cuco também fica terça-feira me cobrando os textos. Os caras pensam que a gente é fábrica. Não temos nada para fazer, mas e tem que ser pensado, refletido, corrigido, mexido. E a Fernanda fica desesperada porque eu mando para ela os textos do grupo de estudos na 1/10 hora. Aí ela vai procurar as imagens em banco de dados, mas quando ela devolve, para o meu desespero, na sexta-feira à tarde, eu fico encantado, viu, Fê? Com as imagens que ela coloca. Suavidade, sem apelos, não é? Mas, ao mesmo tempo, significativas, profundas. Né? Pra gente... Dizem que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, e às vezes eu fico olhando para aquela imagem, como esse aí, por exemplo, o gesto, né, do rapaz para com a senhora e o olhar dela para o que ela mais precisa. Prestem atenção. Né? E, claro, o sorriso. Enfim, a imagem fala por si, eu não preciso falar nada. Bom, vamos lá. A generosidade, ela deve ser oxigenada pela espiritualidade. Isso é profundo, hein? Como assim? A espiritualidade precisa de oxigênio? Precisa. Ela precisa... O oxigênio da espiritualidade é a generosidade. Sem isso, corre-se o risco de transformá-la em mero impulso à vaidade e pernicioso trampolim de autopromoção. Vocês não veem aí
muita gente se autopromovendo, né, dizendo fazer o bem, ajudar as pessoas. Na verdade, é só autopromoção. A gente não vai entrar nos detalhes aqui, porque não estamos aqui para criticar ninguém, né? Bom, mas a experiência da generosidade que não estimule atributos espirituais importantes do ser humano, como a sensibilidade e a percepção, nem lhe desperte a humildade e a empatia, não pode ser considerada autêntica. Eu vou repetir essa frase. A experiência da generosidade, que não estimule atributos espirituais importantes do ser humano, como a sensibilidade e a percepção, nem lhe desperte a humildade e a empatia, não pode ser considerada autêntica. Bem, ser generoso é ser espiritualizado. E ser espiritualizado é ser responsável pelo próprio bem-estar, mas sempre comprometido com o conjunto de condições sociais que possibilitem a felicidade coletiva. Concordam? Mas tem a generosidade 2, que tem a sua ligação inseparável, tem grandes questões e tem o humanismo sadio. Primeiro, a generosidade possibilita a percepção nítida da ligação inseparável existente entre o bem-estar próprio e o do próximo. Não haja dúvida, é no enfrentamento das grandes questões e no auxílio à humanidade que a generosidade mostra seu valor, contribuindo para o cultivo da solidariedade e da renúncia, e para a construção de um humanismo sadio, com bases autenticamente morais e valor universal. Vocês concordam? E quando a gente fala em humanismo sadio, a gente lembra também da questão do que nós praticamos no racionalismo cristão. E algumas pessoas, claro, que não conhecem as nossas atividades, os nossos trabalhos, questionam por que do cristão no racionalismo. Isso tem até no livro Racionalismo Cristão, 45ª edição, em traços gerais, uma explicação. Né? Racionalismo, por que racionalismo? Né? Vem da razão, do raciocínio, da lógica, tudo deve ser pensado, tudo deve ser refletido. E a associação das duas palavras, no caso, o racionalismo com o cristão, é porque liga, então, ao humanismo do cristianismo, o real sentido do cristianismo, que não na nossa visão, não é fazer fanáticos, não é fazer pessoas tementes, medrosas, incentivar a mística. Não. É, acima de tudo, praticar o humanismo sadio, o humanismo autêntico, o amor ao próximo. Não existe um humanismo mais sadio do que aquele que é praticado pelo amor verdadeiro, desinteressado ao próximo. Por isso é que nós dizemos que nós praticamos o cristianismo. Bom, sem mudar de assunto então, vamos para a difícil arte, né? Que arte é essa tão difícil, né? Decisão arbitrária, hora certa, já falamos aqui de hora,
consequências duradouras. Bom, aí a gente vai falar pouco, né? Porque nem sempre uma atitude ou palavra negativa representam uma redução da sensibilidade espiritual. A mera decisão arbitrária e irrefletida. Não existe coisa melhor para você controlar o seu tempo do que a palavra não. Não queira fazer tudo que te peçam. Faça o que você pode, o que você consegue, o que é possível fazer. Então, o melhor controle de tempo é exercido pela palavra não. Segundo, nem sempre... e outra coisa. Vocês já viram o tamanho da palavra não e compararam com o tamanho da palavra sim? Professor, é igualzinho, não é? Só tem uma cobrinha a mais, que é o tio. Tio com L, viu, gente? Sim e não tem o mesmo tamanho, mas é preciso aprender, né, a utilizar essa negativa, que não representa, quando você diz não, que você perdeu a sua sensibilidade espiritual. Né? É isso que a gente está afirmando aqui. Nem sempre a palavra negativa, ela representa uma sensibilidade espiritual. Né? E a mera decisão arbitrária e irrefletida. Quando uma pessoa aprende a difícil... Isso é uma arte, por isso que a gente falou aqui da difícil arte. Né? Quando a pessoa aprende a difícil arte de dizer não na hora certa e de forma compreensiva, pode-se afirmar que ocorreu uma autêntica transformação no seu sentimento de generosidade, porque ela deixou de ser superficial e emotiva e passou a ser profunda e racional, com consequências duradouras e eficazes, abrangentes e espiritualizadas. E aí a gente traz para a família. Né? Não é que você vai o tempo todo falar não, não é isso. Mas é uma arte dizer não para uma criança, sabia? Por isso é que muitos pais derrapam. Ou por consciência, problema de consciência. Eu fico o dia inteiro fora, fico longe do meu filho, não dou atenção para ele, aí quando a gente está junto, eu quero fazer todos os gostos dele. Não está praticando essa difícil arte e vai ter consequências depois no comportamento desta criança quando ela se tornar adulta. Então, é comum pessoas, né, Mário, nos escreverem falando que não consegue mais controlar o adolescente. E aí a gente diz, puxa, mas agora não adianta a gente falar para essa pessoa que ela não soube dizer não na hora certa. Né? Ela não soube torcer, como se diz lá no Nordeste, torcer o pepino quando pequeno. Né? Então, o que a gente vai falar agora? Não adianta ficar chorando ou criticando pelo leite derramado. A gente tem que dar, ou buscar dar uma solução, uma orientação, claro, sem interferir no livre-arbítrio das pessoas. Então, o que a gente propõe? Diálogo. Mas um diálogo mostrando que os pais, mostrando ao filho, se colocando no lugar, ou filha se colocando no lugar dele. Né? Você gostaria, por exemplo, de eu sair à noite, não dizer para você onde eu vou, e não dizer que hora que eu vou voltar? Você gostaria de passar por essa situação? Se é que você gosta de mim. Aí já tem um apelo emocional também, mas faz parte, né, do processo. A resposta pode ser não,
Não, não gostaria. Está vendo? Então, a gente precisa conversar, a gente precisa trocar informações, né? E pode ser uma resposta surpreendente. Esteja preparado para vir com uma segunda argumentação, né? Que pode ser, bom, se você não se preocupa, tá bom, mas também não precisa me xingar, né? Então a gente pode dialogar, a gente pode conversar e tudo. Então, é difícil a arte de dizer não, né? E principalmente na questão que nós estamos tratando aqui, de estender o seu auxílio a quem dele necessitar. Mas quando você vê que o teu auxílio está prejudicando a pessoa, ou poderá prejudicar a pessoa, você tem que saber não, dizer não. Então, é difícil a arte, mas ela precisa ser praticada. Bom, estamos chegando ao final, viu, gente? Por isso é preciso confiar e acreditar que a gente vai chegar no final, né? Primeiro, a experiência de vida, que gera, né, gestos espetaculares, e fundamento das virtudes. Qual é o fundamento das virtudes? Confiar no ser humano e acreditar em seu valor são condições obrigatórias para uma rica e transformadora experiência de vida. Sim, sim. Obrigado. Cuco, me lembrando aqui das coisas. Então, a gente precisa confiar no ser humano, acreditar no seu valor, porque isso nos traz uma experiência de vida. Pessoas que vivem muito rica essa experiência de vida. As pessoas que vivem desconfiando de tudo e de todos, elas não vivem bem. E elas perdem as experiências de vida, porque elas evitam todo mundo. Ela não está exercendo aquela arte de dizer não, porque dentro da arte de dizer não está o sim também. Então, é preciso saber confiar. Como dizia Antônio Cotas, saber confiar desconfiando sempre. Ele falava isso o tempo todo, eu lembro. A convicção no potencial humano é que faz com que o espiritualista trabalhe diuturnamente em favor do semelhante, sem se preocupar com reconhecimentos ou elogios. Até porque, conforme se reitera em nossas reuniões de estudos, a espiritualidade não reclama para si gestos espetaculares, não pede aplausos, não busca reconhecimentos. A espiritualidade é simples, como simples deve ser a nossa vida. A beleza e a magnitude da espiritualidade encontram-se na simplicidade, na generosidade e, acima de tudo, na humildade. Esta que é o fundamento de todas as demais virtudes a serem colocadas em prática pelos seguidores convictos dos conceitos e princípios racionalistas cristãos. A gente aprende no racionalismo cristão que o atributo espiritual da inteligência é o atributo mestre que guia, movimenta, direciona os outros atributos. Pura verdade. É pela inteligência que nós, então, desenvolvemos o raciocínio, desenvolvemos a lógica e por aí em diante. Mas não temos dúvida nenhuma de que o fundamento das virtudes e, no caso, o atributo
porque as virtudes, os atributos estão nas virtudes, não é? Não temos dúvida alguma de que é o atributo da humildade. A pessoa que tem humildade, ela aprende. Quem não tem humildade sabe tudo. Quem não tem humildade não ouve o outro. Quem não tem humildade não respeita o seu semelhante. Quem não tem humildade se acha a única Coca-Cola do deserto. Ou o último biscoito do pacote. Aqui no Rio nós falamos biscoito, em São Paulo fala-se bolacha, viu, gente? Bom, e eu lembrei agora de uma frase do cientista, do físico, Isaac Newton, que é assim: o nosso conhecimento é uma gota e a nossa ignorância um oceano. Isso é pura humildade, vinda, inclusive, de um expoente da ciência. E uma outra frase dele, quando ele foi enaltecido, eu não lembro se ele estava recebendo um prêmio. Bom, tem várias de humildade do Isaac Newton, né? Primeiro, ele dizer que as teorias dele foram desenvolvidas durante uma pandemia, porque ele se isolou, né? E acabou, então, descobrindo uma porção de coisas, né? E dizer que Cuco, dizer que foi a queda da maçã na cabeça dele que fez ele pensar na lei da gravidade, por humildade dele. Mas a frase mais bonita dele, além dessa do oceano, é aquela que, quando ele foi elogiado, ele disse assim: é porque eu me apoiei sobre os ombros de gigantes. E ele estava se referindo a Kepler, a Copérnico, a todos os que o antecederam no estudo da ciência que ele desenvolveu, né, enfim, nos estudos que ele trabalhou. Então, por humildade. A primeira, o que nós conhecemos é uma gota, e o que nós ignoramos é um oceano. Bom, posto isso, vamos então para o slide 14, conceito correto, posição de relevo, gesto meritório e única família. Nós aqui pertencemos a uma única família. Você aí, do outro lado da câmera, pertence a uma única família. Não concorda? Vou tentar te dizer por quê. Ajudar não é assumir responsabilidades de terceiros. Cada pessoa deve resolver seus problemas e arcar com as consequências de seus atos. Todos nós sabemos disso. Para tanto, ela é dotada de atributos e faculdades espirituais, dos quais a inteligência, o raciocínio e o livre-arbítrio, que é faculdade, insisto, assumem posição de relevo. Auxiliar o próximo em sua trajetória de autodesenvolvimento, quando necessário e na medida de suas possibilidades, constitui, além de um gesto meritório, um dever espiritual. O ser humano não é uma ilha. Todos dependem uns dos outros e formam uma única e mesma família, que habita uma única e mesma residência, o mundo de escolaridade Terra. E, digo mais, não existe lata de lixo no mundo. Como assim? Tudo o que a gente joga naquilo que a gente acha que é lata do lixo, vai cobrar
o seu preço da gente. Então, muito cuidado com a poluição nossa, o consumo nosso de energia é absurdo, né? Enfim, mas o assunto aqui é a ilha que muitas pessoas se acham, criam para si mesmas, quando na verdade o ser humano ele é uma espécie gregária. As pessoas só têm, e a humanidade só é o que é em termos de desenvolvimento, e a espécie humana só chegou aonde chegou exatamente por conta dessa interconexão entre os seres. Até um assunto que eu gosto muito é a domesticação, por exemplo, de animais. Os animais tinham interesse de serem domesticados, mas tinham medo. E o ser humano foi ali dando alimento, aproximando e tal. Então, hoje a gente tem aí essas raças maravilhosas de cães, de gatos, e quem não gosta, né, de um bichinho. E isso mostra o quanto o ser humano ele é gregário, não só com os seus semelhantes, né, físicos, mas também com outras espécies. Porém, há que se ter essa consciência, precisa se acabar com o egoísmo. O egoísmo precisa ser banido da mente das pessoas. E da mesma maneira que Mandela falou que o preconceito ele não nasce com a criança, ele é ensinado, e é uma verdade, o egoísmo é ensinado também. Ele não nasce com a criança. Então, o espírito, na sua condição, ele é puro. Portanto, seja qual o grau que ele tenha de evolução, o espírito é puro. E, muitas vezes, ele é contaminado por conta de outras pessoas que o induzem ao egoísmo, ao preconceito, né? E isso precisa acabar. Só com a espiritualidade. Não temos dúvida disso. Esse é o conceito correto. Conclusão. É a melhor tela do grupo de estudo. Vocês não acham? Chegamos ao final. E vamos fazer um estudo comparado aqui. Quem lembra, hein, professor, do estudo comparado, né? Autêntica generosidade e qual é o produto desse nosso encontro. Bom, como é o último, e a gente está com bastante tempo, temos 3h30 ainda aqui, a gente vai falar bastante aqui, né? Gente, a análise desse 5º item da síntese dos princípios racionalistas cristãos, escrito por Luiz de Matos, estimulou tanto nos assistentes e militantes que nos honram aqui com as suas presenças, quanto nos participantes aí que estão acessando as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, que não estamos passando, e sim no YouTube e no Twitter, mundo afora, e depois vão continuar assistindo, porque o que a gente vê de conexões agora, diríamos ao vivo, é muito pouco em relação ao que depois as pessoas acessam nossos vídeos, e nós agradecemos esta audiência que vocês nos promovem. Bom, mas o estudo comparado de diversos temas da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão, por ter concentrado conceitos e princípios da ética, da moral
e das coisas transcendentes. Então, o que nós estudamos aqui nos promovem esse estudo comparado dos diversos temas que o racionalismo cristão defende. E por que esse estudo comparado? Porque ele concentra nesses conceitos, acima de tudo, a ética e a moral das coisas transcendentes. O tema estudado não nos afasta a vontade de ajudar as pessoas necessitadas. Tampouco nos aproxima da caridade muito comum, mas falsa, que com impressionante velocidade e em detrimento da dignidade de quem é ajudado, anuncia seus feitos aos quatro ventos. Eis a razão pela qual podemos afirmar que, no campo do auxílio ao próximo, deve prevalecer a autêntica generosidade, que não dispensa critério, equilíbrio, bom senso, desprendimento e humildade. Todos esses temas que nós tratamos aqui. Que, ao fim desse, espero, agradável e produtivo encontro, saibamos vivenciar a generosidade com liberdade, de maneira correta e ordenada, conservando-a livre dos ataques da incoerência, do exagero e, sobretudo, da vaidade. Era isso. Bom, para vocês, pela paciência. E aqui nós usamos pela primeira vez, na conclusão desse trabalho, nós usamos uma palavra que a gente tentou evitar o tempo inteiro, mas chegou uma hora que não deu. É a palavra caridade. Porque nós somos cobrados por pessoas que chegam ao racionalismo cristão, fazendo comparações do racionalismo cristão com religiões, e nos cobram atitude de caridade. E a gente relembra um dos nossos mestres, consolidador do racionalismo cristão, que ele falava com todas as letras. Ele dizia: no racionalismo cristão, nós não praticamos a caridade, porque ela envaidece quem faz e humilha quem recebe. Nós praticamos boas ações, nós fazemos o bem, porque fazer o bem é dever do espiritualista, sem alarde e com humildade. Era essa a conclusão. Muito obrigado. Bom, agora, já que ninguém tem dúvida, muito obrigado por não terem dúvidas. Vamos ao tema do próximo encontro. O próximo encontro será no primeiro sábado de dezembro, dia 3 de dezembro. Antes, eu queria dizer para vocês que hoje aniversaria meu segundo pai, Cecílio Long. Ele nasceu em 5 de novembro de 1928, faleceu em 31 de agosto de 1985. E hoje ele estaria fazendo 94 anos. Então, Tinchulino, tio Didio, como eu chamava na intimidade, sei que você está por aí. Um beijo. Bom, é misterioso assim mesmo. Esse item está na síntese? Olha, vai ter um jeito de você saber. Dia 3 de dezembro, às 15 horas, sente-se aí onde você está, né? E você vai saber o que quer dizer consolidando aprendizados. Alguns já mataram a charada, né?
o pessoal aí do ensino já sacou o que é consolidando aprendizados, mas foi assim que eu aprendi a estudar. Então, vou trazer para vocês o que eu aprendi aqui e vamos, então, consolidar aprendizados dia 3. Sumiu a palavra agora. Dia 3 de dezembro, não é? Isso. Sumiu a palavra agora, eu olhei para a Beth e lembrei. Pedagogos, os pedagogos aqui presentes sabem do que a gente está falando aqui. Bom, isto feito, só nos resta agradecer a audiência, a companhia, a presença de vocês. Permaneçam nos seus lugares. E eu fui cobrado aqui que eu não mostrei o jornal A Razão do mês de novembro. Dá um close aqui no jornal, não dá, né? Dá. Aqui, ó. Não, é porque eu queria mostrar para vocês, o pessoal não observa às vezes, que o jornal A Razão já tem um tempão que ele está saindo aqui no frontispício, não é hospício não, viu gente? Aqui. Ele está saindo com um QR Code, como dizem os ingleses, um QR Code. E aí, esse QR Code leva a pessoa para o portal do racionalismo, do jornal A Razão. Bom, mas o racionalismo cristão tem respostas para todas as suas dúvidas, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Dos mortos guarde só as boas lembranças, sua força de vontade pode derrotar o vício, alguém duvida disso? Mas leia, você vai ver como. Mediunidade, vamos falar também, ajuda, já que estamos falando aqui de ajudar, felicidade ao seu alcance, logo na página 2 a gente está falando de trabalho, oportunidade para o crescimento espiritual, e aqui que eu fiquei, como todo mês eu fico, encantado com o caderno aqui, o encarte do jornal A Razão Criança, falando do grande mestre aqui, Saramago, que completaria 100 anos de idade. Então, tem aqui algumas ideias dele também. Bom, era isso. Então, agora sim, cumprido o meu dever aqui, solenemente, eu me despeço de vocês e até terça-feira. Mas segunda-feira tem reunião pública na Casa Racionalista Cristã que você frequenta. Assim espero. Um grande abraço a todos. Excelente final de semana. Muito obrigado.